Você está na Record News e esse é o programa Educação e Cidadania. Continua polêmica e nebulosa a história de um bebê abandonado recentemente em Florianópolis. Para você entender, esse é o resumo da história. A suspeita de que a criança encontrada na rua Araci Vascalado, no bairro Estreito, em Florianópolis, enrolada num cobertor e ainda com o cordão umbilical pendente, teria sido abandonada pelos próprios pais. Ou melhor, pelo suposto pai, que depois de 24 horas levou essa criança ao posto de saúde do bairro. Dali, a criança, uma menina, foi levada para a maternidade, onde foi internada com hipotermia e baixa taxa de açúcar no sangue. Aquecimento e glicose fizeram com que essa pequena guerreira sobrevivesse. O caso está sendo investigado em segredo de justiça pela 3ª Delegacia de Polícia de Capoeiras, mas a família do suposto pai do bebê está reivindicando a guarda da criança. O que houve, eu acho que foi a inexperiência do casal e não ter levado ao conhecimento do posto de saúde essa situação. Né? Deixou, então, de registrar a criança ou de dar informações corretas para a criança. Bem, para falar desse caso específico de um recém-nascido abandonado pelos pais e o combate ao uso de crack nas ruas do centro da capital, nós convidamos o secretário municipal de Assistência Social de Florianópolis, Tiago Silva. Bem-vindo, Tiago, mais uma vez. Boa noite, Maria Odete. Bem, Tiago, vamos fazer uma perguntinha direta. Se todo pai inexperiente, todo pai e mãe inexperiente jogar o seu recém-nascido na sarjeta, vai ficar difícil a secretaria trabalhar, não é? Olha, vai ficar difícil uma família se constituir, não é? Eu já tive a oportunidade de passar por várias funções públicas, sendo vereador, diretor do PROCON e agora secretário de Assistência Social. Quero te dizer que me comove muito quando se deixa uma criança que não pediu para vir ao mundo, né? Ela veio ao mundo com uma relação carnal. E esse pai e essa mãe que fazem com que no seu nascimento esse tipo de coisa, para mim, é algo que comove e que choca. E faço a pergunta, que é uma pergunta do desafio, né? Aonde vamos parar? Pois é, os pais, na verdade, os pais do pai desse bebê, né? Ele está querendo adotar a criança. Eu tive... O que você acha? Eu tive a oportunidade de conhecer os dois avós, né? E quero te dizer que todos eles falaram que não sabiam da gravidez e nem do nascimento. Eu sempre digo que a adoção é um ato de amor. Você tem que querer doar o seu tempo, as suas condições financeiras, físicas e materiais. Mas se na adoção não tiver o amor, não existe a adoção. E você sentiu amor? Eu vejo que esse caso é um caso que tem que ser tratado com um olhar muito próximo, porque essa mãe e esse pai rejeitaram a criança no seu nascimento. Então tem que ser tratado com um olhar muito próximo. Tiago, agora falando sobre o consumo de crack nas ruas da capital, qual a dimensão desse problema? Olha, Maria Odete, muitos me perguntaram quando eu deixei a Câmara para assumir a Secretaria de Assistência Social do município. E eu quero te dizer que o meu olhar é naquele olhar de quem passa como cidadão e que nasceu na cidade e vê várias cracolândias se instalando na cidade. E assustam, não é? E assusta porque é um problema de saúde pública, é um problema da falta de educação, é um problema social, mas eu vejo que é um problema que tem que ser encarado de frente. O crack está aí, está matando e está matando muito. Aproveitando as imagens, a Secretaria de Assistência Social, Marquinho, ela iniciou um trabalho de abordagem noturna, né, junto a esses moradores de rua, essas pessoas que aí estão. Como é que é feito esse trabalho? Quer dizer, para que é feito esse trabalho? Eu acredito o seguinte, Maria Odete, que todos têm que ter a possibilidade de uma mão estendida. Esse é o braço da assistência social. Só que esse vai muito mais além. Ele é um braço da assistência social que tem que estar junto com a saúde. Por quê? Porque nós estamos passando por um grave problema, que é a questão do crack. O crack é uma doença, a meu ver, uma droga que ela destrói a pessoa, destrói o ser humano. Então não é só assistência social, não é só educação, mas também é um problema de polícia? De polícia e de saúde. Como é que essa droga entra? Essa droga, ela é uma droga muito barata. Uma pedra de crack custa R$5. E quando ele traga a primeira pedra,
ele já se torna um viciado, um refém do crack. Mas essas pessoas... Ele rouba, ele mata para ter esses R$5 para comprar o crack. Agora, nos responda alguma coisa. Vocês estão tirando essas pessoas da rua, estão levando elas para um tratamento voluntário, imposto. Como é que é feito isso? O que acontece é o seguinte, é que nós estamos fazendo um trabalho de um olhar muito próximo, daquele do diálogo, da conversa. Em outras cidades se apresenta a questão da compulsória. Eu acredito que nós temos que ter uma discussão mais aprofundada do que é a compulsória, né? Porque o sujeito que está com aquele vício... Compulsória é retirar a pessoa da rua e botar no centro de recuperação. Não. A compulsória, o juiz tem que despachar e dizer, essa pessoa não pode mais responder por si, né? Então, é um trabalho que tem que ser feito muito próximo. Por isso vocês estão conversando com essas Nós pessoas. estamos dialogando, conversando, e toda abordagem que é feita na rua, o poder do convencimento é muito maior do que você colocar a medida da compulsória. Há pouco nós mostramos nós falamos do caso de um bebê abandonado pelos pais, de famílias bem situadas, supõe-se, né, que por inexperiência, por terror, por medo de enfrentar a vida, jogaram o bebê na sarjeta. Agora, existe esse outro problema, não só do crack, dos usuários do crack, dos moradores de rua, mas das mães do crack, não é? Maria, o que são as mães do crack? As mães do crack é algo que é muito triste. Por quê? Porque elas se prostituem por uma pedra de crack. E aí o que acontece? Engravidam? Não há nenhum cuidado na relação com as usuárias do crack. Elas não têm, não usam preservativo. E isso acaba gerando um filho que, não tendo pré-natal, muitas das vezes acaba vindo contaminado pelo vírus do HIV. Então, é um olhar que tem que trazer não só a questão de tirar ela da rua, mas também cuidar da gestação do filho para que ele não venha nascer com o vírus do HIV. Nossa. Né? Então, é um problema que não é só a questão, porque ele já, quando nasce, a criança que a mãe está gerando e é usuária do crack, ela já, no seu nascimento, ela muitas vezes já nasce com crise de abstenção. Tiago, você é assunto para vários capítulos. Secretário, eu chamo ele de você, porque é um guri que é secretário, já foi vereador. Eu tive a oportunidade de pegar a secretaria, de poder estar nesse tema, que é um tema ainda muito tabu, né? Que é a questão das drogas, e colocar o quanto ela mata, e mata muito, né? Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, doutor. Será sempre bem-vindo à Educação e Cidadania. Obrigado. Bem, agora vamos respirar um pouco. Em seguida vamos conhecer um grupo vocal instrumental formado por professores e estudantes da Sol Maior Escola de Música lá do Cobrasol. Não há quem possa